Comemoração aos 20 anos de atividades do Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho em São Paulo. Este encontro tem como objetivo reunir usuários e administradores de sistemas computacionais de alto desempenho, propiciar a atualização desses profissionais e também a oportunidade do estabelecimento de uma rede de relacionamentos e troca de conhecimento entre os participantes. Para a solenidade de abertura deste workshop, convidamos para a mesa professor Dr. Fernando Antônio Coelho, neste ato representando a professora doutora Glaucia Maria Pastore, pró-reitora de pesquisa da Unicamp e anfitriã deste evento. Professor Dr. Pedro Leite da Silva Dias, coordenador-geral do SINAPAD e diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica. Professor Dr. José Augusto Quinelato, coordenador do SENAPAD da Unicamp. E o professor Dr. José Roberto de França Arruda, coordenador adjunto de Ciências Exatas e Engenharia, neste ato representando o professor Brito Cruz, diretor científico da FAPESP. Agradecemos ainda a presença dos professores, pesquisadores e alunos participantes deste workshop. Dando início aos pronunciamentos da mesa de abertura deste workshop, convidamos o professor Dr. José Augusto Quinelato, coordenador do SENAPAD da Unicamp, para o seu pronunciamento. Pode sentar aqui. Bom dia, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, o professor Fernando Coelho, o professor Pedro Dias, o professor Arruda, aos nossos colegas de trabalho na Unicamp, as pessoas que já foram coordenadores do SENAPAD, Edson Zacarias, Edmundo Castro, por prestigiar o nosso evento. Então, eu vou fazer uma apresentação geral sobre o impacto de processamento de alto desempenho. Vou citar um pouco, vou dar uma ênfase grande para o que é feito na universidade, né? Só que mais detalhes numéricos vão ser apresentados às 9 horas, às 9h30, pelo Fernando Whittaker. Então, ele vai fazer dar uma visão geral em números do nosso SENAPAD. Na fundação, em 1994, o objetivo era apoio a atividades de ciência e tecnologia no país. Então, vocês vejam a apresentação do Fernando logo mais. E disponibilizar um ambiente de alto desempenho. O nosso centro tem algumas itens que acho que vale a pena citar. Ele tem um ambiente computacional poderoso em hardware e software. Então, os nossos pesquisadores, quando recorrerem ao SENAPAD nosso, assim como as outras redes de SENAPADs em todo o Brasil, que é coordenada nessa parte de hardware e software pelo SENAPAD, no Rio, a contribuição é grande nesses dois itens. O suporte técnico e operacional é a contribuição da Unicamp durante 20 anos na equipe. São muitas pessoas que passaram pelo SENAPAD e a Unicamp, então, paga os salários desse pessoal e a infraestrutura toda computacional. Então, quem olha na internet começa a olhar o que é alto desempenho, o que é isso, né? Então, você vai achar uma porção de definições. Processamento em muitos núcleos, processamento maior do que 1 teraflop, e tem outras, né? Aquele outras meu, ela devia estar em azul, mas não dá para ver. Então, antes de você começar a pensar como é que funciona isso, eu estou te perguntando quantas pessoas fazem uso dos recursos. Então, se você olhar na internet, vai ver que o maior computador do mundo é o Tianhe Galaxia,
na China, só que a China é um país enorme. Então, pergunta, quantas pessoas estão de fato usando? Vocês vão ver na apresentação do Fernando. E aí também, qual é a atividade? Nós vamos falar de atividade científica, não do setor produtivo e nem das estratégias, da atividade estratégica, que é onde tem aporte grande, A gente não quer se comparar com o setor estratégico. Então, o que é o impacto do aquecimento? O meu objetivo daqui é... Estou me dirigindo ao pessoal de informática, não aos cientistas, mas ao pessoal de informática. Eu vou tentar demonstrar que vocês fazem uma coisa muito importante, quem trabalha em alto desempenho. Então, o que acontece? O que aconteceu? Quando é o grande impacto do processamento de alto desempenho? Então, no começo do século passado, o aparecimento da mecânica quântica, da relatividade, revolucionou todo o conhecimento da natureza e também vários filósofos se interessaram por esse problema. E os impactos, assim, continuam quando você olha para dimensões menores no universo. Então, antigamente, você tinha uma visão descritiva do universo. Nesse começo do século passado, então, a visão passa a ser dinâmica. Você conhece força, você conhece interações. Então, no começo do século passado, você vê que tem dificuldade matemática para resolver os problemas da natureza, né? Não dá para fazer muitas contas quando... analiticamente, né, no lápis de papel, como se costuma fazer, quando você chega em dimensões menores, né, dimensão de partículas. O marco importante, eu acho, 1950, 1940, 50, 60, começa o uso de computadores e você abre caminho para a ciência inteira. Então, não é que você trabalha para o pessoal da informática não trabalha para um grupo de pessoas do Instituto de Física. Ajuda eles a abordarem problemas que eram insolúveis antes. Esse é o ponto. Não estava para resolver. Com o computador... a gente começa a resolver problemas muito importantes. Então, em vez de ficar falando em teraflop, vamos dizer o seguinte: ambiente computacional de alto desempenho está presente em todos os temas de pesquisa de ponta. Isso é invariante, né? Todo o tempo é assim, foi assim e vai ser desse jeito. Não importa o número de teraflops do qual eu estou falando. E aí, esse processamento de alto desempenho, agora vou fazer uma coisa pictórica, amplia o nosso conhecimento sobre a escala espacial e temporal do universo. No começo do século XIX, você tinha conhecimento de uma região do mundo relativamente pequena, e agora você está expandindo isso. Você está expandindo. Só para falar rapidamente sobre uma coisa notável que eu acho, em 1865 tinha um pessoal fazendo análise do espectro do neônio e separando em série, mas ninguém entendia coisa nenhuma. Tá? No começo do século XX aparece a teoria atômica, e aí você começa a fazer teorias, começa a fazer analiticamente alguma descrição. Só na segunda metade do século XX é que você consegue fazer contas sobre a física atômica e a física molecular. Esse é um desenvolvimento da tecnologia que é importante para o conhecimento físico e químico. Agora vamos... Por que eu falei que a minha apresentação é pictórica? Essa foto aqui, isso é uma montagem de computador, mas é um evento, e nesse evento você está explorando as menores distâncias que a gente conhece na natureza, no universo. Então, a dimensão típica é aproximadamente 10 a menos 18 do metro. Isso aí é um evento de colisão no CERN, no CMS, e eu estou colocando esse slide aí, porque a Unicamp está presente tem o nome da Unicamp lá, tá? Então, acho que é uma coisa que a gente devia fazer, citando o que é feito na pesquisa aqui. Então, aqui é um caso em que o processamento é muito grande e a transmissão de dados, né, é enorme. Quem estiver interessado em ver um filme, olha nesse site do CERN, que está citado aí embaixo, você vai ter números sobre transmissão. Vai ser 10 gigabytes por segundo transmissão global dos dados, e tem muita coisa interessante lá. Vamos partir para outro extremo no universo. Eu estou olhando agora para fora, estou olhando para o nosso céu. Então, mais uma vez, isso é uma coisa que a gente faz na Unicamp. Isso aqui é um mapa do céu,
e nós estamos olhando para eventos com energia altíssima, os mais altos que foram detectados até hoje. Tem uns pontos vermelhos que são catálogos de astronomia. Então, tem um pontinho, não sei se eu consigo focalizar, nesse tem um pontinho branco aqui. Esse pontinho branco é o objeto que está mais perto da gente. Ele está a 2 milhões de anos-luz. Quer dizer, estou dizendo que a luz que chegou de lá, com a radiação que chegou de lá, faz 2 milhões de anos que saiu de lá e está chegando agora aqui, né? Então, isso é o que o pessoal diz que é um retrato do passado, né? Você está olhando o passado nesse caso aí. Então, tem uns pontos, a contribuição nossa aí da Unicamp, são os círculos que a gente está localizando os eventos a gente está olhando para outros resultados de outras colaborações que mediram radiações de outros tipos. Então, nessa conta aqui, nas medidas que são feitas aqui, você usa HPC. No slide que eu mostrei anterior, também você usa bastante HPC. Não é que você usa para melhorar, você usa porque se não usasse, não seria possível fazer esse tipo de coisa. Esse é o ponto básico. Não é uma maneira de acelerar, ou você usa HPC ou você não faz isso. O que entrou nessas contas que estão aí, né? Então, a gente faz cálculo de configuração e desempenho dos detetores antes e após a construção. Então, o que tem lá? Tem o que você aprendeu na faculdade, no terceiro ano, no quarto ano, na pós-graduação. Se junta tudo isso e faz aplicativos. Isso é um trabalho de grupo, né? Esses mesmos aplicativos são usados na medicina, na radioterapia, em vários tipos de tomografia. Então, quando você toma conhecimento do que foi feito, quando você entra no hospital, isso é um dado interessante. Eu não sei exatamente o que faz, mas na hora que eu entro no hospital eu vejo as aplicações de alto desempenho. Então, agora para citar geral, assim, o que é feito no Senapad, o que é feito em vários centros, eu fiz uma lista aí, eu não vou ficar lendo item por item, nem fazer comentário, mas eu acho que com isso eu englobo a maior parte dos projetos que tem agora no Senapads, né, no Sistema Nacional. Então, a gente não tem muita ideia do tamanho dos dados, até mesmo buscas, eu citei ali a astronomia, tem muitos petabytes, e o professor Pedro poderia falar mais, tem muitos petabytes de dados. Então, é uma computação muito importante. São muitos os protagonistas dessa tarefa, né? É um trabalho cooperativo de muitas pessoas. Essa é uma imagem mais ou menos moderna de um pesquisador. Você incorpora em métodos computacionais descobertas mais recentes, resultados relevantes da área, e aí você tem que trabalhar em atividade conjunta com os outros colegas. Então, bom, os comentários agora. A gente precisa da computação de alto desempenho para resolver numericamente problemas da ciência atual. Isso não é alternativo, é necessidade. Isso é um método. Eu coloquei em cima no slide método de pesquisa, porque, de fato, se a gente usa matemática como método de entender a natureza, é importante falar que a gente recorre a computadores necessariamente. Então, a última frase ali, HPC abre novas janelas para toda a pesquisa. E aí, é importante, vocês vão ver depois, hoje à tarde, depoimentos do pessoal que desenvolve software de empresas, o que eles têm em mente para o futuro. Então, é muito importante a contribuição do pessoal que fabrica os computadores. Então, eu gostaria, então, de fazer agradecimentos gerais para o MCTI, FINEP, a FAPESP. A FAPESP é muito importante na infraestrutura básica, né? Mais ou menos uma contribuição que fica subjacente, as pessoas não tomam conhecimento. Então, hoje à tarde vai haver uma mesa redonda, a gente pode entrar em mais detalhes, né, sobre particularidades. Só que isso aqui é só uma apresentação geral, uma introdução. E
Bom, eu convido todo mundo, então, a ver agora, logo mais, depois que a mesa falar, vai ter a apresentação do Fernando, vocês vão ver o Senapad mais em detalhes. Obrigado. Convidamos agora o professor Dr. José Roberto de França Arruda para o seu pronunciamento. Bom dia a todos, os colegas, professor Pedro Dias, do Sinapad, né, do LNCC, professor Fernando Coelho, representando a Pró-Reitoria de Pesquisa, e professor Quinelato, aqui do Sinapad. Eu tenho o prazer aqui de representar o professor Brito Cruz, que infelizmente não pôde comparecer aqui ao evento por outros compromissos de agenda. A FAPESP, é claro, entende a importância do sistema Sinapad, do Senapad da Unicamp, que é o Senapad que atende o Estado de São Paulo, ele atende ao Brasil inteiro, mas está sediado aqui, e por isso tem um grande apoio da FAPESP, né? Eu sou eu sou de engenharia mecânica, por acaso sou professor aqui também da Unicamp, sou um dos coordenadores adjuntos da FAPESP. Nosso trabalho é apoiar o professor Brito na coordenação dos processos de avaliação de proposta nas áreas de exatas engenharias. Então, todas aquelas áreas listadas pelo professor Quinelato, que são atendidas hoje, estão dentro das áreas que a gente avalia na coordenação de exatas engenharias. Também queria dizer que a FAPESP vê de uma forma muito importante o desenvolvimento de facilities, né? E essa talvez seja uma das primeiras iniciativas de uma facility nos modelos que são praticados hoje no mundo inteiro, né? A gente concentra equipamentos de alto custo numa instituição, essa instituição atende aos pesquisadores. No caso da FAPESP, pelo menos todos os pesquisadores do Estado de São Paulo, e a instituição provê mão de obra, né, pessoal qualificado, espaço físico, etc., para essa facility, e que a Fundação ajuda, então, a equipar. Esse é um modelo que a FAPESP tem procurado incentivar, não só para a área de computação de alto desempenho, mas para todas as áreas, na medida do possível, de modo a otimizar os recursos públicos. E, por um lado, a gente melhora as condições de pesquisa dos pesquisadores de São Paulo, por outro lado, a gente otimiza a utilização de recursos, em vez de pulverizá-los, né? Aquela tradição um pouco de cada pesquisador querer ter o seu equipamento no seu laboratório, justamente porque não existe uma facility que desempenhe, que atue de forma conveniente, que é uma coisa que todo pesquisador, em princípio, prefere, né? Prefere ter alguém que ofereça os serviços do que ter que manter no seu laboratório um equipamento de operação sofisticado e custo elevado. Então, nesse sentido, o Senapad está de parabéns pelo aniversário e é um dos pioneiros nessa forma de organização de facility, que, ao mesmo tempo, também promove o trabalho em rede, a colaboração entre grupos de pesquisa, e, evidentemente, numa área aí fundamental, como colocou o professor Quinelato, assim como a economia depende de recursos financeiros, a ciência depende de recursos computacionais, né, para todas as áreas. Eu acho até que a gente poderia ver no futuro outras áreas serem incorporadas ali, porque modelos matemáticos se fazem hoje em todas as áreas do conhecimento. Aliás, até em particular, eu trabalho com economia de modelos que são computacionalmente mais econômicos, mas não é nem por isso prescindo de alto desempenho, porque a gente faz estudos de variabilidade, né, quantificação de incertezas e otimização, que mesmo com um modelo econômico a gente precisa rodar milhões de vezes, e por isso acaba tendo necessidade também de computação de alto desempenho. Então, aqui é o momento de comemorar o aniversário, dizer que o Senapad, evidentemente, conta e vai continuar contando com todo o apoio da FAPESP, e a gente só deseja que esse tipo de coisa se desenvolva cada vez mais. Nós vamos ouvir aqui o professor Pedro Dias para falar um pouco também dos caminhos do sistema como um todo no Brasil. A gente faz um esforço grande, tem uma boa capacidade, mas em termos internacionais essa é uma corrida
na qual a gente não pode se permitir ficar para trás. Então, é isso e parabéns para o centro. Convidamos agora, nesse momento, o professor Pedro Leite da Silva Dias, coordenador-geral do SINAPAD e diretor-geral do Laboratório Nacional de Computação Científica, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Obrigado. A participação aqui nesse evento me dá assim, uma tremenda satisfação por ver que nesses 20 anos, né, houve um enorme progresso do ponto de vista da nossa capacidade de utilização da computação de alto desempenho. Eu comecei a me envolver com o SINAPAD na época que ainda estava dentro da FINEP, né, no começo dos anos 90. E aí veio essa noção de que a gente deveria ter um sistema nacional. Haviam iniciativas naquela época no Rio Grande do Sul, aqui no Ceará, no Rio de Janeiro, e isso levou à aglutinação de um grupo inicial que levou à criação do SINAPAD. Formalmente, o SINAPAD ele é um decreto presidencial de 2004, né, que atribui ao MCTI a coordenação do sistema. E o MCTI transferiu para o LNCC a responsabilidade pela coordenação do sistema. Quando eu entrei no LNCC em 2007 como diretor, no meu plano de gestão, eu mencionei um problema que eu considerava, na época, bastante sério, que era o seguinte: no SINAPAD, nós tínhamos várias máquinas de pequeno porte. Nós não tínhamos, no Brasil, uma grande máquina, e mesmo essas máquinas de pequeno porte estavam ficando pequenas. E é curiosíssimo, quando você olha, por exemplo, a história do SINAPAD, nos anos 90, é que a gente atingiu as melhores colocações no cenário mundial, nos top 500. 96, 97, 98, por aí. De lá para cá, na integral do sistema nacional, nós fomos caindo, sobretudo em comparação com os países do BRIC, né? Por que isso? Basicamente porque prevaleceu essa política da pulverização dos recursos. Ou seja, comprar um monte de máquina pequena, né? E o problema disso, que eu coloquei no meu plano de gestão em 2007, é que a gente não consegue atacar grandes problemas. E o mundo é feito de grandes problemas. Citou agora há pouco a questão da incerteza, né? Esse é um dos grandes problemas em que requer computação de alto desempenho por causa da quantidade de informação que você gera, né, para fazer esse tipo de análise. O problema aí é recurso, né? E para solicitar recurso você tem que ter um bom plano. No final de 2009, em dezembro de 2009, nós fizemos um workshop reunindo grandes usuários, todos os SINAPADs e mais outros usuários, chamamos a Embraer, chamamos Petrobras, a Vale, várias grandes empresas. E, em função desse workshop, nós conseguimos desenhar um cenário para o SINAPAD em que você tinha um computador principal e os computadores dos atuais SINAPADs deveriam ter um upgrade significativo. Para vocês terem uma ideia, a estimativa é que naquela época a gente já teria capacidade de utilizar máquinas entre 1 e 2 petaflops. Isso no final de 2009, 2010. E naquela época, somando todo o SINAPAD, agregando todos os centros, nós tínhamos aí na faixa de uns 40, 50 teraflops. Ou seja, nós estávamos muito longe do que a gente considerava como sendo a nossa capacidade de utilização. Para o Brasil estar numa posição competitiva no cenário internacional científico. Essa faixa de 1 a 2 petaflops para uma grande máquina. E nós concluímos naquele workshop que cada SINAPAD deveria ter, no mínimo, na faixa de uns 10% dessa capacidade, ou seja, 100 teraflops pelo menos.
E foi reconhecido também a necessidade de que os Senapards não seriam homogêneos. Os requisitos são distintos, alguns requerem muito mais potência do que outros, e que também deveriam ter arquiteturas de computação distintas, porque, afinal de contas, cada área, às vezes, algumas aplicações funcionam melhor em determinados tipos de arquitetura. Isso deu, no final das contas, um projeto na faixa de uns 340 milhões de reais. Se nós tivéssemos 340 milhões de reais, a gente poderia atender as necessidades do Brasil, colocar-se numa posição de destaque. Obviamente, esse tipo de coisa, 360 milhões, não cai do céu. E o processo é exatamente esse. Você tem que fazer parcerias entre o próprio MCT e as FAPs, nesse caso. Houve progresso nesse meio tempo. Hoje nós temos aqui, somando todos os Senapards, está perto de 200 teraflops. Ainda é pouco. E nós estávamos já praticamente tudo azeitado, inclusive foi feito um processo de chamada com RFP, né, Requirement for Purpose, para os fabricantes, durante 2 anos. Foi basicamente 2011 e 2012. Chamamos todos os fabricantes principais que ofereceram uma configuração nesse cenário, uma máquina principal e um upgrade dos Senapards. E foi aí que a gente chegou nos 340 milhões de reais, né? Com arquiteturas variadas, de forma a atender às necessidades. Nesse meio tempo, surgiu uma possibilidade. O MCT colocou como requisito para o fornecedor que ele deveria não só vender a máquina, mas ter um centro de pesquisa em computação de alto desempenho no Brasil. Porque a gente reconhece que nos falta a tradição do uso de computação de alto desempenho nessa escala massiva, né? Outro condicionante, um centro de pesquisa e um centro de aplicações voltado para atendimento de indústria, por parte da empresa que vendesse o computador. E o terceiro ponto, que o MCT colocou também como sendo um peso grande, era a transferência de tecnologia na forma de um compromisso de fabricação no Brasil de um equipamento de processamento de alto desempenho. Isso já se tentou no passado aqui no Brasil, não funcionou muito bem, né? Porque a demanda para esse tipo de máquina é restrita. Mas o mundo muda, o próprio Brasil hoje tem uma demanda muito maior, e a gente experimentou para ver o que os fabricantes diziam com relação a isso. Em alguns casos existem problemas de autorização por parte do país que detém essa tecnologia, né? Mas surgiu uma oportunidade que foi muito interessante, que foi um acordo de cooperação científica entre o Brasil e a França, no qual, em 2009, nós conseguimos incluir dentro desse termo de cooperação um item específico sobre computação de alto desempenho. Aí, depois de fazer essa análise comparativa entre os vários fabricantes, né, a conclusão foi que ativar o termo de cooperação Brasil-França seria um bom negócio para nós, porque o preço era um preço competitivo da máquina e, no caso da França, a empresa é a Bull, né, tinha interesse em ter um centro de pesquisa aqui no Brasil, um centro de aplicações, e manifestou um interesse em cooperações na parte de hardware. Na parte de hardware, a interação maior que eles têm é aqui com o CTI, aqui em Campinas, e com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o resultado foi, em 2012, né, a aprovação desse caminho, inclusive com um compromisso que foi assinado na época pela presidenta Dilma, na visita do Hollande aqui ao Brasil. E restava a questão do dinheiro, né, para viabilizar o processo.
No final de 2013, nós tínhamos uma promessa de ter, nesse orçamento de 2014, 126 milhões de reais. Ou seja, não daria para fazer o sistema inteiro. A ideia era iniciar com esse núcleo principal e aí, através de uma parceria com empresas e com as FAPs, tentar fechar o projeto como um todo. Infelizmente, já tinha até a data de assinatura desse contrato, 26 de março, né, desse ano. Aí, no 17 de março, muda o Ministério, né, e o processo todo parou. E no rescaldo dessas mudanças que nós tivemos recentemente no Ministério, o projeto acabou baixando para 60 milhões de reais. E isso foi assinado na segunda-feira da semana retrasada, né, o compromisso de compra desse sistema principal. Mantém-se o centro de pesquisa da ABU, que vai ser, o computador principal vai estar localizado lá no próprio NCC, em Petrópolis, né, vai ter um centro de pesquisa da ABU, um centro de aplicações, esse centro de aplicações da ABU, esse centro de pesquisa, na verdade, é meio distribuído, porque a parte de pesquisa, em parte mais de software, vai estar lá em Petrópolis, mas eles têm um interesse grande de uma parceria com o CTI aqui em Campinas, na parte de hardware. E um centro de aplicações para atendimento de indústria, que vai estar localizado naquele parque tecnológico lá do Fundão. E o processo deve ser finalizado, deve ter a instalação dessa máquina, como tem importação, etc., eu tenho um tremendo receio de dizer uma data, mas o que é razoável é final de fevereiro até abril do ano que vem. E para isso, então, dentro desse dinheiro, porque tem toda a infraestrutura de energia, de refrigeração, tem um centro de apoio a usuários, que não adianta nada você ter uma máquina dessa se você não tiver apoiar os usuários. E o que deu para fazer nesses 60 milhões dá uma máquina de 1,2 petaflop. Né? E é uma máquina interessante porque não é uma máquina que foi montada a bater recorde. É uma máquina que tem, que atende vários tipos de usuário. Então você tem uma parte grande dela que é com memória distribuída, e vai dar em torno de 20 mil cores, núcleos, né? Aí você tem uma parte de memória compartilhada grande, 6 terabytes, que são 240 cores, que vem 6 terabytes. E tem aí uma parte grande com aceleradores. Inicialmente, quando foi a proposta inicial era com a NVIDIA, né, com o GPU. Mas aí, consultando usuários do Sinapad, concluiu que precisava ter uma parte em Xeon Phi, né? E então tem também uma parte de Xeon Phi. GPU, acho que o número de cores dá 113 mil, 114 mil núcleos de GPU, e NVIDIA, né, K40, e aí tem uns 30 mil do Xeon Phi. Ou seja, é uma máquina realmente de grande porte aqui para o nosso cenário, né? E, dada essa arquitetura híbrida, a gente acredita que seja uma máquina que vai atender um grande número de usuários. A nossa expectativa, inclusive eu venho já nessas últimas semanas, aproveitando alguns eventos científicos para falar sobre isso, para estimular o pessoal a pensar grande, né? Porque uma máquina dessa precisa ser bem utilizada, né? Eu não tenho dúvida que ela vai ser, mas acho que é fundamental que isso seja rapidamente utilizado. E a razão que eu estou fazendo esse comentário é o seguinte: parte da dificuldade que nós tivemos em demorar tanto tempo para sair esse recurso, para fazer esse upgrade do Sinapad, é porque nós temos alguns indicadores que podem ser interpretados como sendo um uso ineficiente do sistema. Certamente não é o caso do Sinapad da Unicamp, que esse é um que tradicionalmente
já há muitos anos, vem utilizando de uma forma eficiente os seus recursos. Mas isso não é geral no Brasil. E a razão disso é o seguinte: muitos usuários do sistema como um todo, frequentemente precisam de memória. Então você pega um nó, aloca um nó inteiro e usa um core, tá certo, de um nó inteiro, porque você precisa da memória. Isso faz com que a diferença entre o tempo de CPU e o tempo de wall clock fique muito grande. Isso leva à interpretação de que o sistema é usado de forma ineficiente. Bom, parte do problema é verdade, está sendo usado de uma forma ineficiente, mas isso é em parte em função da própria arquitetura das máquinas e parte por causa dos usuários que não têm a experiência e o apoio no desenvolvimento de aplicativos que sejam efetivamente eficientes. E essa é a razão pela qual a gente insiste na ideia de que não basta comprar a máquina, você tem que ter também o apoio ao usuário. Tá certo? E, obviamente, essas coisas custam caro. Ou seja, eu acho que, finalmente, a gente está dando um primeiro passo, essa primeira fase desse upgrade do Sinapad. Eu acho que é fundamental essa questão dos Senapads crescerem. Aí a história da parceria com as FAPs locais, tá certo? Eu acho que isso é fundamental, de fazer isso de uma forma integrada. E vejam que, nesses últimos anos, algo que foi feito no Sinapad, que eu acho que foi muito importante, é exatamente essa integração entre os centros, coisa que a gente não tinha até poucos anos atrás, eram centros razoavelmente independentes. Hoje em dia, por exemplo, nesse regime de portais, tem um monte de portal dentro do Sinapad, em várias áreas, em física, em química, em meteorologia, tem em métodos numéricos, né, desenvolvimento de malhas, de elementos finitos, etc. Quando você submete uma aplicação nesses portais, você não sabe onde esse troço vai rodar. Pode ser que rode aqui, pode ser que rode lá em Fortaleza, pode ser que rode em Belo Horizonte, vai rodar onde tiver oportunidade, né? Ou seja, você está fazendo um uso mais eficiente do sistema. Então, eu acho que hoje nós já temos, dentro do Sinapad, esse conceito de sistema mais estruturado. E a gente sempre usa, né, como exemplo de um centro experiente, um centro que tem condições de apoiar usuários, né, e que inovador, sempre se destaca nessa conversa o papel aqui do Senapad da Unicamp. Então, sobre esse aspecto, gostaria de deixar aqui meu reconhecimento, né, por esse esforço aqui da Unicamp em constituir um centro de processamento de alto desempenho de alto nível, né? E deixar também aqui essa mensagem de que o sistema nacional, agora, ele vai contar com uma máquina bem maior. Isso significa que a gente pode pensar grande, né? Pensar em grandes problemas, tenho certeza absoluta, pelo que eu já tenho visto das propostas que estão começando a aparecer, que vão sair resultados científicos de grande valia. Uma semana atrás eu estava num evento de modelagem molecular, em que imediatamente já surgiram ali várias propostas de projetos na área de desenvolvimento de fármacos, por exemplo, tá certo? Coisas que nós não poderíamos fazer sem ter uma máquina de grande porte. Então, de novo aqui, um agradecimento ao Senapad da Unicamp, né, pelo apoio que deu ao Sinapad, ao Sistema Nacional, durante todos esses anos. E essa mensagem aqui de otimismo, né, com relação ao futuro, que eu acho que esse passo que a gente deu agora para a aquisição dessa primeira máquina grande, que isso aí seja reproduzido nos Senapads, tá certo? Para que a gente tenha realmente um sistema na altura do que o Brasil precisa. Obrigado.
Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra o professor Dr. Fernando Antônio Coelho, representando a professora doutora Glaucia Maria Pastor e pró-reitora pesquisa da Unicamp. Bom dia a todos, bom dia, professor Quinelato, bom dia, professor Arruda, bom dia. É realmente um prazer estar aqui. Na verdade, a professora Glaucia gostaria de estar aqui, mas, novamente, problemas de agenda acabou realmente dando uma certa sobreposição, então ela me pediu para vir representá-la. O Senapad, sem dúvida nenhuma, é um conceito, na verdade, na época que foi criado, ainda não se falava muito desse conceito de facility, mas é realmente um conceito de facility vitorioso, com grande sucesso e, obviamente, computação de alto desempenho, como já foi falado pelos colegas anteriormente, está presente em todas as pesquisas, uma grande parte das pesquisas que são feitas na universidade, no Brasil, e obviamente essas pesquisas e os objetivos dessas pesquisas só podem ser alcançados a partir do momento em que você realmente tenha uma infraestrutura dessa qualidade que possa dar suporte a esse trabalho. Então a gente da Pró-Reitoria reconhece a importância do Senapad no cenário nacional, reconhece a importância do Senapad dentro da universidade e tudo aquilo que ao longo dos 20 anos esse centro de grande êxito conseguiu realizar. Então a gente se junta a toda a comunidade de computação e obviamente a comunidade científica da universidade para comemorar os 20 anos, né? É quase, agora não tem mais isso, mas no passado era quase a maioridade, né? Faltaria um ano, mas ele já realmente está um centro maduro que vem realmente desenvolvendo as suas atribuições com grande competência e, como já foi mostrado logo no início pelo professor Quinelato, a partir do momento em que é possível utilizar computação de alto desempenho, problemas que eram inimagináveis de serem atingidos ou tratados num passado recente se tornam realidade. Então, obviamente, isso é, sem dúvida nenhuma, um ferramental e uma facility de extrema importância e que é transversal a qualquer tipo de pesquisa que seja feito. Não importa em que área. Às vezes não é muito claro que alguém de uma área de ciências sociais possa usar isso, mas dependendo do que vai ser tratado, vai ser usado e vai poder ser usado sim. Então é realmente um grande prazer estar aqui representando a professora Glaucia, trazendo realmente a congratulação dela nessa comemoração dos 20 anos e desejando a vocês realmente muito mais sucesso. Eu não vou me estender porque a programação já está um pouquinho atrasada, então parabéns a todos e eu desejo que o dia de trabalho seja realmente um dia de trabalho de muito sucesso e é realmente um dia que vai permitir não só mostrar o que já foi feito, como é que o Senapad se insere e como é que ele é utilizado pelo país todo, mas perspectivas de futuro que estão aí na porta, eles são quase que imediatos. Parabéns, professor Quinelato, parabéns a todo o grupo que está ao seu redor desenvolvendo esse trabalho. É para a gente da Unicamp realmente um motivo de grande orgulho essa comemoração. E bom dia a todos. Ok? Finalizada a sessão solene de abertura desse workshop, convidamos os membros da mesa para ocuparem seus lugares na plateia para apreciarem a programação do dia.